É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e muito bem-vindos. A frase bem-humorada já foi atribuída a vários autores, a de que envelhecer pode não ser grande coisa, mas que a alternativa é seguramente pior. Certo é que quanto mais o ser humano atrasa a fatalidade da morte, tem de lidar com uma outra certeza, que é do envelhecimento. Ou seja, celebramos a conquista de viver mais, graças ao conhecimento e à ciência, mas não há como iludir as consequências de ter de lidar com mais doenças, de precisar de um rendimento alternativo ao trabalho durante mais tempo, de necessitarmos de quem cuide de nós desde logo. Naquele que já é hoje o terceiro país mais envelhecido da Europa, Portugal, pois claro, vamos ao debate sobre se é ou não é possível envelhecer melhor. São meus convidados esta noite a demógrafa Maria João Valente Rosa, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Maria João, boa noite e bem-vinda. Também a economista Helena Sacadura Cabral, que pode revelar-se completa 89 anos no próximo mês. Bem-vinda, Helena, gosto dela cá também. O médico Pedro Cantista, que é o atual presidente da Associação Portuguesa de Osteoporose. Boa noite, igualmente bem-vindo. E à distância, as boas-vindas também para outros três convidados que vão estar em permanência neste programa. O epidemiologista Henrique Barros, que volta ao fim de algum tempo a este programa, é um gosto tê-lo cá também, atual presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e neste caso já há bastante tempo, com outros lugares desempenhados. O jurista Ricardo Pocinho preside atualmente a Associação Nacional de Gerontologia Social e está connosco, Ricardo Pocinho, a partir dos estúdios da RTP em Coimbra. E a partir dos estúdios da RTP no Porto está também neste programa Óscar Ribeiro, que é professor na Universidade de Aveiro e tem feito trabalho de investigação, entre outros, junto de pessoas com mais de 100 anos e que são cada vez mais em Portugal. Se a questão é em grande medida demográfica, olhemos os números do que está a mudar e do que vai mudar mais ainda. Vamos começar com o nosso raio-x. E vamos começar precisamente pela confirmação de uma notícia boa. Nunca vivemos tanto tempo. Ao longo do último meio século, cada geração cresceu com a expectativa de viver mais do que a geração anterior. Em 1970, vivia-se em média, como estamos a ver aqui, 67 anos. Em 2021, a esperança média de vida subiu. Em Portugal estava nos 81 anos. É um ganho impressionante, médio de 14 anos de vida. As mulheres continuam a ter maior longevidade que os homens, como vemos aqui. A verdade também é que, em termos médios, a subida é extraordinária. Afinal, quem são os membros deste clube sénior? É a pergunta seguinte. Segundo dados reunidos pela Pordata, 1 em cada 4 portugueses tem hoje mais de 65 anos. Ou seja, a população sénior no país é de cerca de 2,5 milhões de pessoas. E as estimativas apontam para que em 2050, falta um quarto século, sejam já quase 3,5 milhões, como vemos assinalado neste gráfico, 3,5 milhões de pessoas acima de 65 anos, neste caso 57% de mulheres, 43% de homens. E este clube, chamemos assim, não para de crescer. Vamos perceber isso já a seguir, em contraciclo de resto, com a natalidade, ou seja, com o clube, podíamos dizer, dos juniores. Nascem menos pessoas em Portugal, muito menos, neste caso, a comparação outra vez, entre 1970 e 2022. Nessa altura, a taxa bruta de natalidade era de quase 21 nascimentos por cada 1.000 residentes, como estamos a ver. Meio século depois, é de 8 nascimentos apenas pelos mesmos 1.000 residentes. Uma menor natalidade aliada à maior esperança de vida traduz-se num índice de envelhecimento maior. No início dos anos 70 existiam 32,9 idosos em média por cada 6 jovens em Portugal, ou seja, menos idosos do que jovens. Hoje a diferença inverteu-se e é avassaladora. Temos 183 idosos para cada 6 jovens. Um desequilíbrio que comporta necessariamente desafios profundos. Desafios profundos e complexos, cada vez mais, com a longevidade a continuar a aumentar. No ano passado havia em Portugal perto de 3.000 pessoas com mais de 100 anos. Ora, em 2025, o que se prevê é que essas pessoas, as pessoas centenárias, sejam mais de 10.000. 2050 é o ano desta previsão. Não nos surpreende que a percentagem de população idosa seja maior no interior do país, não é novidade para nós. Peguemos no exemplo de Alcoutinho, no Algarve interior, 46%, perto de metade já tem mais de 65 anos. População mais jovem na Ribeira Grande, nos Açores, onde só 11% da população é considerada idosa. A esta geografia soma-se outra variável que deve preocupar-nos, a solidão. 1 em cada 4 idosos vive só. Neste caso, mais mulheres do que homens, o que necessariamente explica também pela viuvez mais provável no caso das mulheres. São 46% os idosos, vemos aqui ao meio, que vivem em casal.
À solidão soma-se ainda o risco de pobreza, também maior nesta franja da população. O valor da pensão média da Segurança Social era, em 2022, de 582 euros. Segundo dados do INE, coligidos pela Pordata, sem as transferências sociais, mais de 80% dos idosos portugueses, vemos aqui, seriam considerados pobres. Esta percentagem baixa de forma flagrante para 17% depois de distribuídos os apoios do Estado. Com o avanço da idade, a saúde é necessariamente outro problema. Vamos focar-nos nele esta noite. 30% dos portugueses consideram ter um mau estado de saúde. Estas respostas estão muitas vezes relacionadas com outras variáveis, particularmente duas: reduzida prática de exercício físico e também uma prevalência significativa de excesso de peso e mesmo obesidade. Neste sentido, prolongar a vida não é sinónimo de prolongar qualidade de vida. Aos 65 anos, a esperança de vida saudável é de 7 anos para uma mulher, portanto, dos 65 aos 72, e de 8 para os homens. Ou seja, as mulheres têm a maior esperança média de vida, mas vivem mais anos com doença. E como é a assistência aos portugueses depois de ultrapassado o limiar da vida saudável? O Estado tem 7.390 respostas sociais que congregam o apoio domiciliário, centros de dia e lares, num apoio que chega a 280 mil pessoas. Mas isto não é mais do que cerca de 12% de cobertura para as necessidades reais do país. O mesmo é dizer que em cada 100 pessoas que precisam de assistência, só 12 obtêm, nesta altura, uma resposta do Estado. Com este prognóstico, torna-se cada vez mais decisiva a promoção de um estilo de vida saudável que nos acompanhe com o avançar da idade. É aqui que falamos de um envelhecimento ativo com variáveis diversas. Aqui há alguns números animadores. Quase metade dos portugueses com mais de 65 anos usam a internet pelo menos uma vez por semana. 28% fizeram turismo recentemente e quase 9% ainda se mantêm ativos a trabalhar. Na Europa, Portugal está no 18º lugar, no chamado Índice de Envelhecimento Ativo, o índice que relaciona fatores como independência económica, participação ativa, como estamos a ver aqui na sociedade, também manutenção das capacidades físicas e intelectuais e até a continuidade da participação no mercado de trabalho. No último lugar está a Grécia, podemos ver em fundo. No primeiro está a Suécia. O novo retrato demográfico do país vai impactar de forma transversal famílias, empresas, o sistema de saúde, a segurança social, pelo que a nossa pergunta de partida é se estamos preparados para uma longa vida ou, se preferirmos, uma vida cada vez mais longa. Cumprimento de novo os meus convidados. Bem-vindos esta noite ao debate da RTP1. Helena Sacudura Cabral, começo por si com uma pergunta que é quando é que se começou a imaginar que um dia podia ter quase 89 anos? Muito cedo. Pensou nisso desde Muito cedo. Comecei por... Eu sou economista e, além de economista, passei pelo Banco de Portugal. Portanto, sou uma criatura formatada a pensar no futuro e a fazer contas. Portanto, muito cedo pensei que aquilo que era para mim mais importante era não depender de ninguém. Foi algo que a minha mãe me transmitiu e que eu persegui como forma de vida. Não depender de ninguém. Não depender materialmente? Materialmente de ninguém, porque fisicamente eu não posso. Não é fácil para ver. Não sei o que é que está para vir. Mas não depender senão de mim própria. Da minha capacidade de trabalho, porque não sou rica, não tive heranças, portanto, seria daquilo que eu fosse capaz de produzir. E, portanto, entra aqui o primeiro fator, poupança. Hoje é o dia da poupança. É verdade, ainda é uma boa altura para falar disso. Portanto, eu sempre reservei uma parte daquilo que ganhava para que um dia eu pudesse deixar de trabalhar e fazer o que eu gostava, que era viajar, ler, ir a concertos. Infelizmente isso é tudo que continua a fazer. É aquilo que continuo a fazer. Seguramente sem a energia dos 20, dos 30, mas o que é que existe ainda da Helena que tinha 20, 30, 40 anos? A genica. Mantém-se. Continuo a interessar-me tanto ou mais pelas coisas como se não tivesse a perspectiva de morrer amanhã. Não penso nisso sequer. A finitude é uma coisa que eu sei que existe, que está comigo, mas eu já perdi um filho, que era uma coisa para que não estava preparada. Portanto, para isto eu estou preparada e tenho todas as disposições tomadas para, se entrar na fase de irreversível, dar-me o que for necessário para eu não sofrer, mas morrer naturalmente quando Nosso Senhor me quiser chamar. Essa genica fala a acordar todos os dias com vontade de fazer coisas. Sim. E de comer.
E de comer. E de comer. Mantém um bom apetite. Não, tenho bom apetite e continuo a gostar E a qualquer de comer. hora do dia, já agora. A qualquer hora do dia, sim. Muito bem. Não sou muito disciplinada tema, nisso. seguramente ao qual vamos voltar. Maria João Valente Rosa, bem-vinda também. Temos aqui um bom testemunho de como se pode envelhecer desta forma convicta e congénica, para usar a expressão da Helena, mas temos uma certeza, cada vez vamos ser mais velhos no país. O país está preparado, ou seja, Portugal já percebeu o que está para lhe acontecer nas próximas décadas? Bem, eu não sei se Portugal já percebeu, mas nós, demógrafos, temos estado a avisar com alguma insistência. Acontece que termos pessoas mais velhas não significa que estejamos a caminhar para um processo em que estejamos mais doentes enquanto sociedade, que estejamos mais frágeis enquanto sociedade. Não. Nós muitas vezes associamos o envelhecimento a algo que fragiliza as sociedades. Mas repare-se, as sociedades mais envelhecidas são aquelas que são mais poderosas, são as mais desenvolvidas. A sociedade frágil era aquela onde eu vivia quando eu nasci, que era a menos envelhecida da União Europeia. Veja só, que era uma sociedade, Portugal, com um analfabetismo incrível, uma mortalidade elevadíssima, mortalidade infantil, desde logo. Tudo terrível, e aí era a sociedade frágil, mas éramos os menos envelhecidos. Portanto, o primeiro fator a considerar, penso eu aqui, é envelhecer, se do ponto de vista individual é fantástico porque nós não gostamos da alternativa, que é a morte, também do ponto de vista coletivo, de população, envelhecer é uma boa notícia. Acho que nós devíamos estar a celebrar o envelhecimento, porque as causas que motivaram o envelhecimento têm a ver com o desenvolvimento. E por essa razão são as sociedades mais desenvolvidas que são as mais envelhecidas. Isto é o primeiro ponto. Também, quando fala das causas, também nas consequências tendemos a ver o copo menos cheio, portanto, a pensar nos problemas da segurança social, do sistema de saúde. Há consequências boas? As consequências têm a ver, as consequências más, algumas delas têm a ver com isto. É porque a sociedade mudou, o perfil mudou, vivemos mais tempo. Hoje alguém com 65 anos nada tem a ver com esse alguém há 20 ou há 30 anos. Portanto, as pessoas são diferentes, as exigências são diferentes, mas repare-se, continuamos a insistir em modelos que herdámos do passado, quando não éramos envelhecidos, nomeadamente o modelo de segurança social, nomeadamente a questão da idade de reforma compulsória a partir dos 70 anos, que é algo que remonta a um decreto de 1929. Veja só isto, não tem nada a ver com os dias de hoje. Portanto, nós fazemos perdurar... É algo que é preciso rever, então, mesmo que seja difícil estabelecer uma outra... Isso causa desconforto, porque tudo funcionava bem num passado, mas é que hoje nós não estamos nesse passado. Portanto, o que nós temos que fazer, e como a Helena dizia e muito bem, na parte da vida pessoal, mas em termos coletivos, é olhar para o futuro. Vamos esquecer o passado, é algo muito que já não tem nada a ver connosco. Portanto, vamos começar a pensar no futuro e nos desafios e vamos ter a coragem de mudar. Porque o sempre foi assim, como eu disse há pouco tempo, é um mau argumento para a vida, que é, como sempre fizemos, vamos continuar a fazer. Começamos por mudar além do limite da idade de reforma. Temos que começar a repensar o sistema de segurança social, temos que começar a pensar o modo como nos organizamos. Por exemplo, em termos de ciclo de vida, temos 3 fases. Fase de formação, fase de trabalho, trabalhamos, e depois uma fase de reforma. O que é que está a acontecer? A vida está a esticar, o bónus de vida está a significar o quê? Não é mais tempo a se viver, mas mais tempo a ser velho, porque cada vez há mais pessoas reformadas. A vida deveria ser um entrelaçado entre formação permanente, precisamos de fazer formação permanente, ter menos intensidade de trabalho nas idades centrais e ter mais tempo para estar com os outros, lazer, família, etc., e se continuarmos a ter uma atividade, porque a atividade não é só uma fonte de rendimento, é também uma forma não só de realização pessoal, como também de interação social. E muitas vezes, quando nos tiram a atividade que nós temos, nós ficamos perdidos, porque deixamos também de ter aqueles laços importantíssimos que alimentamos ao longo da vida. E vamos ter seguramente contributos importantes para atender melhor ainda a essa realidade, contributos desde logo da ciência médica e da psicologia. Para já, Henrique Barros, boa noite e bem-vindo também. Como disse, mais uma vez ao É ou Não É, falamos mais vezes durante a pandemia, que parece agora ultrapassada no essencial ainda, que as infecções continuam a existir. Mas hoje a pergunta, pelo menos a primeira, podemos até falar de vacinas ou de Covid mais à frente, mas a primeira questão é sobre se é possível um retrato epidemiológico do Portugal sénior. Ou seja, o que é que verdadeiramente acarreta para um país como o nosso o facto de estarmos tendencialmente a viver mais? Bom, sim, temos algumas informações, mas deixe-me só
continuar um pouco na cena do que estávamos a falar e lembrar um exemplo que eu penso que é muito ilustrativo. No Reino Unido havia um escritório que tinha por incumbência a garantir que cada cidadão britânico que atingia o centenário recebia um telegrama da rainha. E é interessante ver que de 1952 a 2001 aumentou 15 vezes o número de telegramas que a rainha enviou aos seus súbditos, de 255 para quase 4.000. Isto-nos uma ideia que num espaço muito curto de tempo, estamos a falar de pessoas de 100 anos, foi possível acumular vida. E como já foi dito, esta é uma vantagem extraordinária e que se deve muitíssimo à melhoria das condições sociais e também à melhoria, à capacidade de resposta de um conjunto grande de inovação tecnológica, científica e, em particular, médica. Em Portugal, quando nós olhamos para as pessoas mais velhas, eu diria que nos confrontamos sobretudo com 3 problemas relevantes. O primeiro tem a ver com já não podermos falar simplesmente em pessoas mais velhas e como sabem, começa a existir até aquela definição, havia a terceira idade, a quarta idade, porque na verdade, do ponto de vista da saúde, da inserção social, tudo isso já começa genericamente, embora há sempre muitíssimas exceções, como ainda agora acabamos de ver, a ser muito diferente ter 65, 70 anos ou ter 80, 90 ou mais anos. E uma ideia importante é se estamos a evitar em Portugal as mortes prematuras que devíamos evitar. E neste momento uma morte prematura é toda aquela que acontece depois dos 65 anos. E quando nós olhamos para os portugueses, estas gerações que têm muito mais de 65 anos têm um passado, nomeadamente um passado de trabalho iniciado em idades muito precoces da vida, circunstâncias muito adversas de habitação, de apoio na saúde, que fez com que eles sejam grandes sobreviventes. Seria muito interessante percebermos bem o que defendeu toda esta geração, qual é o estudo da sua genética irá ser extraordinário para perceber as vantagens. O Henrique está a falar, peço desculpa, só para percebermos, das pessoas que têm hoje 80, 90 anos e que tiveram uma vida atribulada, difícil do ponto de vista profissional, mesmo fisicamente, e que resistiram, é isto? E isso é interessante para uma coisa também que já foi falado. Quando nós nos comparamos com os outros, tendemos a considerar que temos menos qualidade de vida e que os tais anos de vida com qualidade são excessivamente poucos, digamos assim. Mas isso tem muito a ver com uma coisa que é fundamental. Reparem, nós temos que resolver o problema das pessoas agora mais velhas, mas também temos que pensar como vamos construir os mais velhos do futuro. E temos que nos lembrar que o envelhecimento começa no ventre materno, começa no momento em que a nossa vida acontece. E vidas no início, difíceis, expostas a enormes desvantagens, vão resultar em velhices com mais doença, com menos capacidade, com mais dificuldades. Um segundo ponto, se me permite, por agora, que é também a mudança da nossa própria exigência quanto ao direito, se quisermos, àquilo que nós esperamos que as pessoas possam viver. E é por isso que cada dia é mais difícil aceitar frases, como ouvimos por vezes, dizer as pessoas morreram mais, houve um excesso de mortes porque houve uma onda de calor, ou porque houve muito frio. A pergunta que nós devemos fazer é a pergunta seguinte, e não ficar porque houve frio ou que houve calor, nós sabemos. Aquela morte era evitável? Estamos a dar às pessoas as condições de habitação, o suporte social que lhes permitiria viver mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O grande desafio é que cada um de nós perceba, se conheça de um ponto de vista da saúde e seja capaz de perceber também verdadeiramente o que pode esperar. E eu sei que o Henrique tinha mais uma linha, ainda vou querer conhecê-la daqui a pouco, mas já deixou aqui 2 pistas relevantes e Pedro Cantista viu a concordar, e não me espanta que concordasse, quando ouviu o Henrique Barros falar sobretudo esta questão das mortes prematuras que não se podem evitar. Quando se presida uma associação como a Associação Portuguesa de Osteoporose, este é um tema particularmente sensível. A osteoporose é um bom exemplo
de uma doença em que o fator idade é determinante. Mas, se me permite, eu queria fazer uma reflexão primeiro sobre a velhice. E a reflexão que eu queria era dar uma visão clínica, médica. Já foi dada aqui uma visão demográfica, epidemiológica, cultural, economicista, social. Eu queria dar uma muito biológica e muito médica. Eu acho que uma pessoa que tem hoje 89 anos é jovem. E só passa a ser velha se comparado ao mesmo nível de saúde que tinha há 30 ou 40 anos. Ou seja, eu acho que é uma decalagem biológica. Uma pessoa de 89 anos hoje teria 70 ou 70 e poucos aqui há 30 ou 40 anos atrás. E na osteoporose também é assim. E agora repare, há uma componente individual em que eu ser velho pode-me condicionar aquilo que é a característica que pode ser mais negativa. Já foi dito ali pela senhora doutora Helena Sacadura Cabral, que é o medo da dependência. Mas eu não falo de dependência económica, falo de dependência funcional. Porque, repare, eu ser velho é uma coisa ótima, mas ser dependente, seja em qual for a idade, é má. Eu agora estou a falar como fisiatra, não é? Como um especialista de adaptação. Portanto, eu acho que há aqui um aviso claro deste envelhecimento. Nós estamos avisados, se não fizermos nada, estamos a negligenciar aquilo que deve ser a nossa atitude. E, se me permite, eu vejo isto do ponto de vista individual. Eu, enquanto indivíduo, não quero envelhecer, quero bastar-me a mim próprio. E depois, do ponto de vista coletivo e social, que são os tais deveres que a sociedade tem, uma sociedade do Estado Social, nomeadamente, em que tem que cobrir aquelas pessoas que estão dependentes. Voltar à questão e se me permite, só para terminar, há aqui no meio uma ponte, que é como é que eu me insiro em sociedade. E falta aqui um papel muito importante, que é o da família. Porque eu penso que a defesa do indivíduo, enquanto dependente individual, está na família. Exatamente. E a ponte da sociedade para o indivíduo também deve estar na família. E aqui temos, na minha opinião, e digo-lhe já a minha mensagem, é que do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social, do ponto de vista de solidão, do ponto de vista de assistência económica, do ponto de vista de interação social, de integração social, a família está centrada. Não é por acaso que as espécies animais se organizam em família. E as famílias estão todas a mudar muito. Mas eu não queria já lá vamos a esse tema, mas eu não queria deixar de passar a sua primeira abordagem, uma abordagem otimista, positiva, mas todos lemos todos os dias, ouvimos falar de que é inevitável que viver mais signifique ter mais doenças, doenças do foro neurológico, doenças cardíacas, cancros, ou seja, viver mais implica que estejamos despertos para a necessidade de termos apoios. Exatamente. Se me permite, do ponto de vista médico, há aqui um paradigma que é quase o chavão. O que interessa é a prevenção, diz-se. E eu, sem dúvida nenhuma, que o ênfase da prevenção vai fazer com que a doença não apareça tão cedo, mas ela acaba por aparecer. Exatamente. Como a morte, é inevitável. Eu diria que, a par de medidas preventivas, nós temos que perceber também que temos uma prevenção secundária. Por exemplo, o caso da osteoporose, que nos traz aqui. É uma doença que, desde os meados dos anos 80, nós sabemos que o fator principal de risco para fratura é a idade. E, portanto, nós sabemos que uma pessoa que tem 80 e poucos anos, apesar de ter, se calhar, uma densitometria óssea, as pessoas já sabem o que isso é, razoável, tem muito maior risco de fratura do que uma senhora que tenha 50 e poucos com menos 4 desvio padrão. Portanto, a idade é que conta mais. Isso sabemos. Ora bom, o que é que acontece? Acontece que, estando nós avisados para esta situação, temos que ter em atenção uma prevenção primária, mas depois de ocorrer a fratura, temos que tratar as pessoas. E nós cá em Portugal estamos a tratar muito pouca gente com fratura. Nós temos um gap de pelo menos 50% de pessoas que não estão a ser tratadas. Temos 50% de pessoas que já tiveram fraturas que não estão a ser e não são seguidas, não são acompanhadas. Exatamente. Aumentando exponencialmente, digo eu, o risco de... Há um estudo recente no meu hospital que aponta para um gap de 75%. Portanto, há aqui um déficit muito grande e o que pode ser assustador em termos demográficos e epidemiológicos é nós não termos depois a capacidade para dar resposta. Já vamos por exemplo, ter um médico de família para cada... Junto à conversa também Óscar Ribeiro, psicólogo, investigador em gerontologia e geriatria, docente da Universidade de Aveiro, investigador no Sintesis, Centro de Investigação, e Óscar tem a particularidade de ter investigado designadamente comunidades de pessoas com mais de 100 anos, ou seja, as pessoas mais velhas do país. Óscar, é possível trabalhar com pessoas de uma idade tão avançada e manter este otimismo de que podemos viver com mais qualidade até mais tarde?
Boa noite. É possível trabalhar com qualquer tipo de idades, independentemente de falarmos de população com 60, 70, 80 ou 90 e 100, que, como já aqui já foi referido. O que é importante ter em consideração quando queremos ter uma visão mais positiva do envelhecimento é aquilo que é o equilíbrio psicológico destas pessoas. E já aqui foram referidas algumas questões importantes, nomeadamente aqui o não depender de ninguém, o sentido de vida, o preparar-se para a longevidade. E nós podemos pensar em 4 aspectos centrais quando falamos neste equilíbrio de bem-estar em idades mais avançadas. A gestão da dependência, mais ou menos inevitável, como aqui foi dito. A questão da autonomia, que é a capacidade de gerir, inclusive, esta situação de dependência e, de acordo com os parâmetros, o código de valores ou os princípios que cada pessoa tem, à medida que envelhece. E, depois, aceitar-se que se é velho. Ou seja, fazer uma integração harmoniosa daquilo que são as suas características de velhice. Isto tudo integrado naquilo que é uma perspectiva de futuro, um sentido de vida, que é uma das dimensões de bem-estar que é mais importante. Aquilo que as comunidades muito idosas, nomeadamente do Japão, com quem nós tivemos a oportunidade de trabalhar, apelidam de Ikigai. A razão para se levantar qualquer dia de manhã para fazer qualquer coisa. Uma meta a curto, médio e longo prazo, mas que dá sentido à existência. E essas são questões absolutamente cruciais quando falamos em envelhecimento mais positivo. A harmonização destas 3, 4 dimensões que nem sempre são fáceis. E que caminho é que temos feito a esse nível? Como é que olha para a evolução da forma como nos relacionamos sob essas perspectivas? Eu até destacaria logo as 2 primeiras, que são muito concretas e muito relevantes, a questão da dependência e a questão da autonomia. Sim, a questão da dependência, eu diria que a maior parte de nós, mais ou menos bem, vai conseguindo gerir. Nós fazemos-lo ao longo da vida, não necessariamente enquanto velhos, quando nos socorremos de terceiros ou até de dispositivos, de próteses visuais e auditivas para lidar com déficits. A situação que me parece mais delicada é a questão da autonomia, porque nós tendemos a muitas vezes confiscar este exercício pleno de direito daquilo que é gerir as circunstâncias, inclusive estas possíveis situações de dependência, sob a égide, muitas vezes, de algum paternalismo em relação àquilo que nós entendemos ser melhor para os outros. Neste caso, para um adulto, que acima de tudo é adulto, e que nem sempre exerce este direito de gerir as suas circunstâncias de acordo com o seu código de valores, com os seus princípios. Aqui é que nós, enquanto sociedade, tendemos ainda a falhar um pouco. E permita-me também dizê-lo que quando falamos da outra componente, que é a aceitação de traços da velhice, nós temos aqui uma celebração exagerada daquilo que é a juventude. E fazemos-lo quando falamos tantas vezes do espírito jovem, quando na realidade um espírito maduro pode ser mais ajustado àquilo que são as limitações de um corpo. O corpo muitas vezes envelhece não ao ritmo daquilo que nós gostaríamos, da forma como nos sentimos, mas temos que saber integrar estas duas dimensões. Eu integro agora no debate o Ricardo Pocinho, que é jurista, como já disse no início, presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social. Desde logo, Ricardo, esta associação nasceu para lutar por quê? Olá, muito boa noite a todos. Boa noite a quem nos escuta, boa noite ao Carlos Daniel, boa noite a todos os outros ilustres palestrantes neste fantástico debate. E dizer que eu tenho, sobretudo, ainda que jurista seja uma profissão que já tive uma vez, sou professor do Instituto Politécnico de Leiria e sou também investigador. Depois dizer que não sou muito romancista sobre as questões do envelhecimento e também as questões de subjetivismo e de razão do próprio, deixarei para uma confissão que um dia destes tenha com algum padre. Aquilo que me traz aqui, e é também o que conduz à Associação ANGE, são aquilo que são as diferentes negatividades de um país que quer ser velho e não consegue, de um governo que não consegue responder àquilo que são as necessidades diárias das pessoas, de um Presidente da República que não preside como devia e não influencia o governo a que legisle e a Assembleia da República que legisle de acordo com o que devia. E, portanto, todos nós podemos ter visões muito interessantes sobre o envelhecimento, quer sobre o nosso, quer sobre o dos outros, mas o que é facto é que nem todos tivemos as mesmas oportunidades. Portugal é um país de pobres, 8 em cada uma das pessoas que têm mais idade estão no limiar da pobreza.
Efetivamente, é interessante perceber que a maioria das pessoas, ou melhor, quase metade, 48%, tem acesso à internet, mas essa não é a realidade que nós conhecemos e a realidade em que nós trabalhamos, sobretudo no interior, onde a minha associação, a nossa associação, promove com dinheiros próprios, porque não temos qualquer tipo de financiamento, para que as pessoas tenham acesso a esse acesso à internet, à diminuição do estado de solidão. Entendo até que a Academia tem tido nos últimos anos algum despropósito. É muito interessante que a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia financie bolsas de doutoramento, bolsas de pós-doutoramento, mas aquilo que depois é a transferência para a comunidade, para a sociedade e o interesse que estes respectivos estudos têm tido são pouco relevantes. Ricardo, ainda ao concreto, quando reivindicou políticas públicas eficazes num país onde se possa envelhecer, está a pensar concretamente, falta o quê? Olha, posso-lhe dar vários exemplos. Acho que é absolutamente imoral que exista em Portugal a possibilidade legal de estruturas residenciais para pessoas idosas receberem pessoas que necessitam de cuidados de saúde 24 horas sem serem obrigados a ter cuidados de saúde 24 horas. Reivindico, por exemplo, o facto de nós... Desculpa, não percebi. Portanto, as pessoas recebem utentes, está a falar de residências séniores, portanto, dos lares, senso comum, recebem utentes que precisam de serviço médico 24 horas, mas não podem garantir isso, não têm condições, é isso? Não queria chamar-lhe de serviço médico, chamo-lhe antes de serviços de saúde. Mas é efetivamente o que diz. Portanto, desde que tenham menos de 39 utentes, não são obrigados a ter serviços de apoio em saúde 24 horas. Depois, por outro lado, nós não podemos ser um país que se diga preparado para o envelhecimento quando nós temos uma necessidade absoluta de ter capacidade de resposta para todas as pessoas e para todas as famílias. Num absoluto desacordo e descontentamento de todos e que temos reivindicado, de a forma de cálculo das prestações ser absolutamente diferente. Nós, naturalmente, neste debate não temos tempo para isso, mas dá-lhe só um exemplo que aquilo que é considerado para o pagamento das prestações dos lares são os rendimentos das pensões e tanto paga uma pessoa que ganha 370 euros de pensão neste país e que tem 10 milhões no banco, como paga uma pessoa que tem 370 euros de pensão e a única coisa que deixou quando foi para o lar foi uma galinha e um gato que alguém lá vai cuidar. Não é possível nós termos um país que quer falar de envelhecimento, que fala de uma possibilidade de cada um de nós de manhã ter mais atividade. Naturalmente que do ponto de vista subjetivo cada um deve conduzir o seu próprio envelhecimento se quer envelhecer sem ser velho. Agora, naquilo que temos que nos focar, e naturalmente não são as pessoas que têm aqui, cada um foca-se no que quiser. Os portugueses, das duas uma, ou querem falar de envelhecimento a sério e conseguem que o governo abra uma agenda sobre isto, ou então aquilo que vamos ter é uma falência do Serviço Nacional de Saúde, que dizia eu há 7 anos que era daqui a 20 e afinal vai ser antes. Pelos vistos é já em novembro. Quem anunciou foi o diretor executivo do SNS. Mas esse já é outro tema. Agora deixe-me ouvir outras opiniões, até a partir do que está a dizer. Desde logo, Maria João Valente Rosa, temos de facto, em termos de políticas públicas, que olhar mais concretamente para a questão do envelhecimento, dedicar-lhe mais tempo e mais atenção? Claro que sim, que temos, mas eu gostaria de fazer aqui um ponto de ordem à mesa, se me é permitido. Nós estamos a falar do envelhecimento e acabamos sempre por estar a falar de doenças e de pessoas mais velhas. Coisa incrível. Mas como o Henrique Barros disse há pouco, nós envelhecemos desde que somos concebidos. Portanto, o envelhecer é um processo contínuo. Porquê estarmos sempre a colar o envelhecimento a uma situação de doença e uma situação ligada às pessoas mais velhas? Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto. As pessoas hoje que estão no segmento superior etário são pessoas que realmente não tinham hipótese de se prepararem porque elas nem sabiam que foram apanhadas de surpresa com este bónus fantástico de viver mais tempo. Elas, quando nasceram, os pais delas já eram velhos com idades relativamente baixas, morriam cedo e nunca pensaram chegar tão longe. Agora, nós, envelhecer tem a ver com olhar para o futuro. Nós sabemos que vamos envelhecer. 50% das crianças que nascem hoje em Portugal têm hipótese de ultrapassar com sucesso a barreira dos 100 anos. Isto significa o quê? O que eu sei que em termos da minha idade prospectiva, eu tenho mais pelo menos 24 anos pela frente. Um quarto de século é muito tempo. A pergunta óbvia é, e o que é que vai fazer com esse quarto de tempo? Vou ficar sossegada, sentada, à espera que me aconteça qualquer coisa.
ou vou começar a planear o meu futuro? E aí inicia a política pública que me colocou, que é o que é que nós estamos a fazer para ajudar as pessoas a planearem o seu futuro. O seu futuro que passa por várias coisas, nomeadamente por atividades. Eu pergunto muitas vezes se a reforma faz bem à saúde. E eu acho que a reforma não faz bem à saúde, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental. Portanto, falamos muitas vezes do problema de saúde. Eu sei que a partir de uma certa idade as doenças começam a acumular-se, mas isso não torna a pessoa incapaz, incapacitada para qualquer coisa. Portanto, há uma multimorbilidade em nós, há riscos que nós temos que nos prevenir, porque as quedas, claro, nós temos que andar com sapatos de borracha, porque se calhar, então em Lisboa, com a calçada, caímos e vai ser um problema a partir de uma certa idade. No entanto, nós temos que ser inteligentes e lidar com aquilo, a saber funcionar em segurança. Agora, convenhamos, quer dizer, isto nós temos que começar a pensar nas políticas públicas, a incentivar. As políticas públicas deviam incentivar as pessoas a terem atividade. E pergunta-me assim, mas o que é isso, incentivar as pessoas? Por exemplo, por que não outorgar uma prestação social enquanto a pessoa está em idade ativa para fazer uma paragem, para fazer uma reconversão de carreira ou para se atualizar em termos de conhecimentos? Isto, se calhar... Gostei da sua ideia de como planear o futuro. Hoje a segunda parte é maior que a primeira, mas o intervalo é algo absolutamente obrigatório neste programa. Vamos fazer uma pausa curta. Voltamos logo a seguir. Vai valer a pena retomarmos esta conversa. A partir, se calhar, precisamente deste ponto, mesmo com a idade a avançar, há tempo para se planear o futuro. Vamos perceber como até já.